Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos estudar um novo gênero textual. Nós iremos ver as características, como é que se escreve e vamos ver o que é que o nosso material ele pede de atividades, que vocês irão fazer e o tio vai explicar tudo a vocês, como é que vocês vão fazer tudo isso aí, ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje, beleza? Então na nossa aula de hoje, nono ano, nós iremos ter aí o conhecimento sobre um gênero novo, mas que a gente basicamente já deu uma falada sobre ele aqui, que é o artigo de divulgação científica, Então, na unidade 8, capítulo 2, você vai ter a explicação sobre esse artigo de divulgação científica. Então, gente, dentro do nosso meio, a ciência ela está todo dia descobrindo novas coisas, descobrindo novas teorias, novos medicamentos, descobrindo novos seres, Tem muitos micro-organismos que ainda estão sendo descobertos, então a gente tem uma variação de novidades. Então, o artigo de divulgação científica, ele serve justamente isso. O artigo, ele é um texto, bem formal, com todas as suas partes e características. Ele vai servir para divulgação, ou seja, ele vai divulgar as novas teorias, ele vai divulgar as novas descobertas do mundo da ciência. Por exemplo, a gente está passando esse período pela pandemia, o coronavírus. Já era um vírus de todo mundo, No campo da ciência já tinha sido descoberto, já se ia falar sobre ele, mas a gente não saberia que ele chegaria a ocasionar o que ele está ocasionando hoje, que é uma pandemia, de parar o mundo devido à quantidade de mortes que todo mundo já passou. Então, esse gênero textual que a gente vai começar a estudar agora, ele já está justamente nos mostrando a divulgação do que a ciência está descobrindo, Seja de um vírus, por exemplo, nós estamos basicamente querendo encontrar uma vacina, para ter um controle dessa pandemia. Então, possivelmente nos anos que vão vir pela frente, a gente vai encontrar muito artigo de divulgação científica mostrando as teorias sobre o coronavírus, sobre as vacinas, Então, o mundo da ciência está estudando agora como sair dessa pandemia. Então, esse artigo de divulgação, científico, ele vem casar muito bem com o momento que a gente está encontrando e enfrentando agora, Então, é um gênero textual que há bastante tempo ele já é utilizado, que é o artigo científico, que justamente ele vai ter como característica mostrar e explicar teorias e descobertas no campo da ciência ou em qualquer outra área, certo? O artigo acadêmico, como eu já disse, o próprio nome diz acadêmico, ele está justamente no meio da academia, ou seja, da universidade. Então, na universidade, a gente tem muita utilização desse gênero, desse artigo, porque esse artigo científico, ele vai mostrar as teorias, as descobertas, os posicionamentos que os teóricos ou os estudantes, aí das universidades têm sobre variados temas, ok, gente? Então, a gente vai ver agora aqui, quais são as características e o que envolve a construção desse gênero textual, ok? Então, vamos lá. Quais são as características do artigo de divulgação científica? Então, são textos escritos por profissionais da ciência, ou um estudante também, ele pode escrever que é justamente sobre as teorias, ou as descobertas da ciência. Por exemplo, ainda nesse mês a gente já foi mês passado, melhor dizendo, a gente já foi aí noticiado, que jovens já estão descobrindo muitas coisas sobre o coronavírus, moléculas que estão aí revertendo o avanço desse coronavírus. Então, tudo isso é colocado de uma forma dos artigos realmente científicos. O objetivo, de um artigo de divulgação científica é divulgar ao público as descobertas realizadas por eles, certo?
as características do artigo de divulgação científica é justamente isso. Gente, os textos escritos por profissionais da ciência, os estudantes da graduação, eles escrevem os textos, né, os artigos, que é justamente explicando as teorias, explicando as descobertas. O que a gente já viu ultimamente, por exemplo, os jovens, né, das universidades, eles já estão aí estudando e descobrindo várias informações sobre o coronavírus, né, moléculas de reverter o avanço do coronavírus, né, e outras informações a mais. Então, tudo isso é divulgado aonde? No artigo, ok? Então, o objetivo do artigo de divulgação científica é justamente divulgar ao público as descobertas realizadas por eles, né? Que os profissionais de ciência, eles têm que ir para a sociedade divulgar o que eles descobriram, né? Porque isso aí vai gerar uma repercussão muito grande, ajudar a positivo de natureza científica, porque eles vão expor a descoberta, eles vão expor a teoria, né? Então, tudo em uma linguagem clara e objetiva, porque eles vão realmente explicar, né? Então, é preciso tudo ser dito de uma forma bem fácil, ok? São divulgados em revistas, né? Revistas científicas, revistas acadêmicas, em plataformas, na TV, em sites, né? Nos jornais, porque toda a sociedade ela precisa saber das descobertas, né? Por exemplo, a gente passou por esse período estamos nesse período de pandemia ainda, né? Então, a gente correu para poder se informar na internet, a TV, para que vírus é esse, o que é que ele ocasiona, né? Então, os artigos, eles justamente vão nos dar informações sobre essas descobertas, ok? Então, qual é a estrutura do artigo? Uma introdução, né? Porque vai ser apresentado o tema, ele vai ter um desenvolvimento, que é justamente a exposição de toda a metodologia da pesquisa, como foi que se gerou a pesquisa, quais foram os resultados. E na conclusão, realmente, eles vão reforçar os resultados e vão fazer as considerações finais, justamente dando a explicação com base nos resultados que eles alcançaram, ok? Então, gente, um artigo de divulgação científica, ele não é um artigo pequeno, não é um texto pequeno, né? Geralmente leva 10 páginas, 15 páginas, de toda a explicação do que se fez, né? É um texto que ele tanto vai partir de uma teoria, como eles vão fazer um embasamento teórico com base em outros autores que também falaram sobre o mesmo assunto, né? As pesquisas que foram realizadas, entrevistas, né? Os dados que se obteve, né? Justamente com base na pesquisa que foi realizada, ok? Então, com a exposição de tudo isso, eles vão chegar a uma determinada conclusão, eles vão chegar a um determinado ponto, e tudo isso precisa ser explicado, ok? Então, essa é a estrutura que a gente tem de um artigo de divulgação científica, né? Então, a gente vai ficar apenas no conhecimento teórico. A gente vai ver aqui alguns no material de vocês, mas é apenas um recorte, né? Porque tudo é com base no quê? Na pesquisa. Então, vale estudar e estudar muito para se descobrir algo desse tipo, ok? Então, a partir de agora, a gente vai dar uma olhadinha no nosso material, beleza? Porque nós iremos ver o que é que o nosso material está trazendo, né? Então, ele dá uma explicação aqui também, mas o tio fez uma explicação bem lá maior, ok? Então, o público-alvo que a gente está encontrando nesse artigo de divulgação científica é um público geral, né? Porque todo mundo precisa saber das teorias que foram descobertas, ok? Então, no artigo de divulgação científica a gente vai encontrar esses elementos gráficos, fotografias, os esquemas, tudo para facilitar a compreensão dessas descobertas, né? E uma linguagem que é empregada também é a bem formal, né? Porque precisa estar bem escrito o texto de uma forma geral. Então aqui vocês vão ter, né, um exemplo que vocês vão ler, computação gráfica
e prototipagem rápida dinamizam e aprimorizam cirurgias complexas. Então, vocês vão ver o que é a pesquisa, o que foi desenvolvido, vocês vão resolver a atividade com base nessa leitura, que na próxima aula a gente vai ver tudo bem direitinho, certo? Mas vocês vão resolver essas questões e o que nós precisamos fazer agora? A proposta de produção. Essa proposta de produção o tio vai querer receber lá no e-mail da turma, certo? Como sempre a gente faz, beleza? Então vamos ver aqui o que é que nós temos aí como a nossa atividade de produção textual, beleza? Agora que você já sabe o que é um artigo de divulgação científica, a sua tarefa é pesquisar um artigo que apresente um tema de seu interesse, né? E sintetiza as informações transmitidas por ele por meio de um esquema. Então, gente, é fácil. O material de vocês está pedindo que vocês pesquisem um artigo de divulgação científica e vocês vão montar um esquema para explicar, né? Um esqueminha fácil, vocês vão botar o título e vão dizer quais são as partes que tem lá desse artigo de divulgação científica, para vocês poderem dizer como é de uma forma esquêmica, né? Montar um esqueminha de vocês sintetizarem as ideias, né? Então, o esquema é uma síntese de ideias de um texto, né? Para organizar com palavras-chave que vocês podem associar esse tipo de representação e o esqueleto de um texto, né? Então, a elaboração de um esquema pede que sejam identificadas as ideias principais. Então, vocês vão ler o texto e vão tirar só o que é a ideia principal, né? Basicamente, as palavras principais, não precisa ser coisa muito grande, e colocar elas em formas de colchetes, setas, retângulos, ou utilizar uma sequência numérica. Então, vocês vão fazer isso aí lá no caderno de vocês, certo? Vão tirar a foto e vão enviar para mim. Ou então, quem quiser pode utilizar também o Word, que ele dá algumas ferramentas, né, de colchetes, de parênteses, para vocês colocarem as palavras e ficarem bem fácil, certo? O tio vai mostrar aqui para vocês um exemplo de esquemas que para facilitar aí para vocês, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vocês podem fazer esse tipo de exemplo dos esquemas, né? Vocês podem fazer com círculos, com quadrados. Dá para vocês fazerem esse primeiro modelo, né? Aqui, no caderno de vocês, fazendo tudo na caneta, né? Procurar fazer a caneta azul ou preta. Ou quem quiser fazer algo bem colorido, também dá para fazer, né? Os colchetes, os círculos. Aí vocês colocam as palavras dentro, que é justamente para explicar os pontos que está no artigo de divulgação científica que vocês vão pesquisar. Quem não quiser fazer no caderno, o tio está dando esse outro exemplo ao lado, né? Que é justamente utilizar as ferramentas do Word, que vocês poderiam colocar essas chaves, esses pontilhados, os retângulos, os círculos, colocar uma cor e dentro dele colocar as palavras. Certo? Também é um outro exemplo que vocês poderão fazer, né? Quem achar melhor fazer no Word pode fazer, salvar e enviar o arquivo lá no e-mail, ou quem quiser fazer na folha de caderno também dá certo, que você vai fazer todo o esqueminha como o tio está mostrando aqui, com as palavras-chave do artigo de divulgação científica que vocês vão pesquisar, e também pode tirar a foto e enviar, ok? Aqui à frente o tio vai dar um exemplo a vocês, né, de outros modelos também de esquema. Utilizar setas e colocar o nome das palavras e utilizar setas, com chaves, né? Ou com os retângulos que vocês também poderão utilizar lá o Word, ou quem não quiser pode pegar a régua e fazer lá os retângulos no caderno de vocês, né? Vocês colocarem, né, o que cada tópico do artigo está falando e as seções, né? 1.1, 1.2, mapa de ideias, que também são esses quadrados, ou misto, que é a mistura tanto das palavras com as imagens, né? Então fica aí à vontade vocês fazerem o esquema de vocês como vocês quiserem, ok? Tanto o tio está dando esse exemplo como esse outro. Então vocês vão fazer e enviar para o e-mail da turma, porque já é valendo como atividade da quarta etapa, ok, gente? Então, bem fácil aí as atividades, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente estudou o artigo de divulgação científica e as atividades que vocês irão fazer. Então, o tio espera que vocês caprichem aí na atividade e enviem para o e-mail da turma, ok? E até a nossa próxima aula.